Tema 9, a Batalha do Armagedon e a Guerra de Gog e Magog. Graça e paz, queridos, que a boa mão do nosso Deus eterno e bendito seja sobre a tua preciosa vida. Queridos, nós estamos aí nesta jornada de apresentação de alguns temas relacionados à escatologia. O tema deste momento que nós vamos estar ministrando agora é sobre Gog e Magog versus Batalha do Armagedon. E nós vamos dar esse tema à futura invasão Rússia a Israel. Vários pontos de vista tem a respeito desse tema. Mas a maioria dos cristãos entendem que este período, que Gog e Magog está relacionado à Rússia e aos seus aliados. Então, isso é quase que certo, quase que, assim, fato bastante comum entre os intérpretes de escatologia, que a Gog e Magog, essa batalha, está relacionada a uma invasão Rússia e seus aliados contra as terras de Israel. A questão é, quando acontecerá essa batalha de Gog e Magog? Então, e a questão segunda é, Gog e Magog não seria a mesma batalha do Armagedon, que a Bíblia fala também, que nós temos apresentado essa batalha ao final da tribulação? Então, nós vamos aqui falar sobre alguns pontos de vista e defender o que nós acreditamos ser Gog e Magog. Então, tem aqueles que acreditam que essa batalha de Gog e Magog acontecerá antes do arrebatamento da igreja. Ou, esse mesmo grupo, eles acreditam que pode acontecer antes da tribulação, logo após o arrebatamento. Então, que essa Rússia, com seus aliados, estaria, de alguma maneira, atacando Israel. Então, nós vamos ver algumas características desse ataque, que talvez vai abrir um pouco o entendimento. Outros acreditam que essa batalha vai acontecer no meio da tribulação. Alguns acreditam que ela vai acontecer depois da tribulação, e aí esses acreditam que ela está associada ao Armagedon, e outros ainda acreditam que ela pode acontecer depois do milênio, essa guerra. Nós acreditamos, eu particularmente acredito, que é uma batalha que acontecerá antes do arrebatamento. Eu acredito que essa batalha ela vai acontecer antes do arrebatamento. Nós teremos aí uma guerra que vai acontecer no período antes do arrebatamento da igreja. Então, no Ezequiel, vamos apresentar alguns slides, se vocês quiserem anotar depois os textos, para ficar mais fácil para vocês acompanharem. Então, Ezequiel, capítulo 37, 38 e 39, são capítulos bastante especiais da palavra de Deus, como toda a palavra é. E nesses textos, nesses 3 capítulos, nós temos aí profecias relacionadas aos fins dos tempos. A Bíblia relata que Israel estará na terra nesse período, e nós vamos ver isso acontecendo no capítulo 37. Nós falamos que aquela profecia ela está totalmente relacionada aos estágios que Israel viveu, né? Desde do estágio em que Israel estava disperso por todas as nações, é a visão inicial do Vale dos Ossos Secos, e que houve ali um ajuntamento, e nós começamos a pensar que esse ajuntamento inicial, quando os ossos se unem ali e formam corpos, é a restauração de Israel à sua terra. Então, a Bíblia relata que Israel estará na sua terra como uma nação e que a Rússia e seus aliados invadirão. Daqui a pouco nós vamos mostrar da onde tiramos que é a Rússia e quem são esses aliados. Dá para direcionar que é a Rússia que vai encabeçar esse ataque com alguns aliados.
né? No capítulo 37, Ezequiel, então, a visão do Vale dos Ossos Secos, que fala simbolicamente de Israel sendo restaurada, depois de passar séculos espalhada por toda a terra. É evidente que por esses capítulos que Israel estará na sua terra de novo e em paz, relativamente falando. Então, Ezequiel 37:11 vai dizer assim: então me disse, filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que diz, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então, não deixa dúvida aqui o texto, que é sobre Israel, o capítulo 37 do livro de Ezequiel. Então, no capítulo 37 de Ezequiel, mostra que Israel se tornará uma nação novamente na sua própria terra. Isso já aconteceu em 1948, quando houve ali o restabelecimento do Estado judeu. Jesus Cristo falou sobre essas coisas em Mateus, capítulo 23, versículo 37 ao versículo 39. Jesus vai dizer: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos como a galinha junta os teus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora não me vereis mais, até que digais, bendito que vem em nome do Senhor. Então, os judeus ficaram espalhados sobre toda a parte da terra, desde os dias dos cativeiros de Israel pela Síria e Babilônia, e Jesus Cristo confirmou que ia continuar assim, por causa da rejeição de Israel ao seu Messias, Rei, Jesus Cristo. No entanto, não seria assim para sempre. Por quê? Porque Israel voltaria à sua terra um dia, o que era algo praticamente impossível. Várias literaturas foram escritas antes de 1948, dizendo que era impossível Israel voltar à sua terra. Mas Israel voltou, e os judeus já começaram a voltar, então, desde 1948. A profecia da parábola da figueira, de Mateus, capítulo 24, versículo 32 ao 34, fala sobre este evento. Então, nos capítulos 38 e 39 de Ezequiel, a Bíblia descreve a invasão da Rússia e de seus aliados contra Israel. Veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe e chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele e diz: assim diz o Senhor Deus, eis que eu sou contra ti, ó Gog, príncipe e chefe de Meseque e de Tubal, e te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, escudo e rodela, manejando todas as espadas, persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete, Gómer e todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Prepara-te, dispõe-te tu e todas as multidões do teu povo, que se reuniram a ti, e serve-lhes tu de guarda. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos. Olha aqui, então é a terra de Israel, junto aos montes de Israel, que sempre se faziam deserto. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações e todas elas habitarão seguramente. Então, aqui é o texto, que vai falar sobre esse momento. Então, a Bíblia diz nesses capítulos que Israel será atacada e invadida pela Rússia e outros países que estarão aliados a ela. Como eu disse, alguns teólogos, escritores, pregadores, estudiosos das profecias acreditam que essa invasão de Israel pela Rússia é a mesma batalha do Armagedon, mas não acreditamos que seja a mesma batalha. Nós mostraremos algumas diferenças, entre essas duas batalhas. A primeira diferença é que a invasão em Ezequiel será feita por um exército liderado e chefiado pela Rússia, aliada a várias outras nações. Então, é interessante situar. A Bíblia diz que esses exércitos vêm do norte, esse que está encabeçando vem do norte. E toda vez que a Bíblia aponta um ponto cardeal, é em relação
a Israel. Então, ao norte de Israel está a Rússia. Então, o texto diz assim: filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ele. Persas, etíopes e de Put com eles, todos com escudo e capacete. Gome e todas as suas tropas, a casa de Togarma do extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos virão contigo. Então, nesse texto mostra que essa batalha será liderada pela Rússia. Na batalha do Armagedon, o exército será formado pelos exércitos de todas as nações da terra. Interessante que nessa batalha de Gog e Magog, algumas nações somente estão presentes e é liderada pela Rússia. Na batalha do Armagedon, ela será uma batalha formada por todos os exércitos de todas as nações da terra, porque são os espíritos de demônio que fazem prodígios, quais vão ao encontro dos reis da terra e de todo o mundo para os congregar para a batalha, naquele grande dia do Deus Todo-Poderoso. Apocalipse capítulo 16, versículo 14. Na invasão russa, os invasores virão do norte de Israel, como eu já disse, Ezequiel 38, 6. Na batalha do Armagedon, eles virão de toda a terra. O versículo, capítulo 19, versículo 19, diz assim: e vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e o seu exército. Então, aqui é uma reunião de todas as nações da terra. Magog, Rússia, invadirá Israel para tomar despojo. É o capítulo, Ezequiel capítulo 38, versículo do 11 ao 12. Depois vocês olhem esses textos para a gente não perder muito tempo. No Armagedão, eles não virão buscar despojos, eles vêm para destruir Israel, eliminar Israel da terra. Então, Apocalipse capítulo 19. Algumas nações, na guerra de Gog e Magog, protestarão a invasão, irão contra a invasão russa. Nós vamos ver isso no capítulo 38, versículo 13 de Ezequiel. No Armagedon, nenhuma nação protestará a batalha, pois todas as nações farão parte dessa batalha. É importante entendermos que no momento da batalha do Armagedon, Israel não terá nenhum aliado. Israel estará sozinho. Por isso, Jesus virá para defender Israel das nações confederadas do anticristo. Gog, o líder da Rússia, será o líder da invasão de Ezequiel. Ezequiel 38, versículo 2 e 3. O anticristo será o líder da batalha do Armagedon. Apocalipse 19, 17 ao 21 vai mostrar que é o anticristo que vai estar liderando a batalha do Armagedon. Israel estará relativamente em paz quando a invasão ocorrer, em Ezequiel. Haverá uma tranquilidade, um momento de paz que Israel estará vivendo nesse período. Israel estará sofrendo demais quando chegar a batalha do Armagedon. Israel estará debaixo de uma forte perseguição. Isso nós vamos ver no capítulo 12 de Apocalipse. Israel estará sofrendo grande perseguição quando acontecer a batalha do Armagedon. Os exércitos em Ezequiel serão destruídos por contenda entre si, doença, desastres naturais. A Bíblia vai nos mostrar isso no Ezequiel capítulo 38, versículo 21 a 22. Haverá várias catástrofes, até a questão do fogo amigo, um vai se virar contra o outro e vai ser, de uma certa forma, destruídos os exércitos de Gog e Magog. No Armagedon, os exércitos do anticristo serão destruídos pela espada que sai da boca do Senhor Jesus Cristo. Então, veja bem, aqui são algumas das diferenças que estão atreladas a essas duas batalhas. Então, nós acreditamos que essas batalhas elas são eventos diferentes. Como eu disse, eu acredito que essa batalha ainda acontecerá antes do arrebatamento da igreja. Outros acreditam que vai ser depois do arrebatamento, logo após o arrebatamento. Outros no meio da tribulação, outros depois da tribulação e outros que acreditam, então, que ainda poderá acontecer no final do milênio. Então, os capítulos 38 e 39 de Ezequiel relatam essa invasão
russa de Israel. Então, no capítulo 38, 1 e 2, diz que Deus estará contra as nações invasores. Quem são os invasores? Então o capítulo mostra, no capítulo 38, versículo 1, que a palavra veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, dirige o teu rosto contra Gog, a terra de Magog, príncipe-chefe de Meseque e Tubal, e profetiza contra ela. Mas significa terra. A palavra Gog quer dizer rocha. Todos concordam, a maioria pelo menos, que Gog e Magog fala da nação russa, da Rússia. Pode ver que a palavra Rússia vem da palavra rocha. Meseque e Tubal são cidades da Rússia. São nomes para as modernas cidades de Moscou e Tobolsk. Os aliados da Rússia. Esses países são mencionados no capítulo 38, versículos 5 e 6. Persas, etíopes, os de Put com eles, todos com escudo e capacete, Gomer, todas as suas tropas, a casa de Togarma, do extremo norte, todas as suas tropas, muitos povos contigo. Aqui nós vamos ver uma coisa interessante, que algumas nações ali do mundo árabe, que são inimigos de Israel, né? A Pérsia é conhecida como hoje em dia como o Irã. E nós sabemos que o Irã é um forte combatente a Israel, né? Tem trabalhado muito contra Israel. No ano de 2005, a ocasião em que Ahmadinejad disse que eles trabalhariam com todas as suas forças para eliminar Israel do mapa. Que Israel teria que ser varrido do mapa. E essa é a grande questão deles tentarem invalidar o Holocausto. Por quê? Porque na visão das nações árabes, a nação de Israel só surgiu como uma certa contemplação ou certo benefício para suprir a tirania do Holocausto. Se não houver esse Holocausto, como eles declaram que não houve Holocausto, então não existe uma necessidade ou uma razão para que Israel se tornasse novamente uma nação. Então, o Irã é um dos fortes combatentes da nação de Israel. E nós sabemos que ele é patrocinado, sim, pela Rússia. A Rússia, ela dá toda a sustentabilidade para aquelas nações ali árabes. Etiópia, que é um dos outros inimigos, e outras nações africanas. Put é a Líbia. Gomer, todas as suas tropas, provavelmente a Alemanha e outras nações para o Mar Negro, provavelmente a Europa Oriental. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, a Armênia, provavelmente as repúblicas ao sul da Rússia e a Turquia. A maioria dessas nações, elas são nações muçulmanas, nações árabes. Então, observe que esses países já estão aliados à Rússia hoje em dia, e a Rússia está tentando uni-los como inimigos de Israel. Os países inimigos de Israel. Alguns países que agora são declarados inimigos de Israel não estão na lista dos países aliados à Rússia. Por exemplo, a Síria, Egito, a Palestina, a Jordânia e outros. Por que não estão incluídos? Quando esta invasão acontecer, a Bíblia fala que Israel estará gozando de uma paz na terra. Agora Israel está cercado de inimigos por todo lado e por dentro das suas fronteiras também. Israel vai conquistar esses países ao seu redor para assegurar a sua paz? É uma boa possibilidade. A profecia contra Edom indica isso. Leia depois o livro de Obadias para ver essa profecia. O protesto dessa invasão por alguns países. Alguns países protestarão essa invasão liderada e chefiada pela Rússia. Entre elas está Seba e Dedã e os mercadores de Tarsis. E todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa, para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Esse protesto será feito de uma forma, acreditamos, verbal e não militar. Sedã e Dedã são cidades da Arábia Saudita, por serem esses os estados ricos de petróleo.
Tarsis e todos os seus leõezinhos. Tarsis se refere provavelmente a Cartago, que foi fundada pelos fenícios. A palavra Tarsis significa fundição. Os fenícios estabeleceram fundições em vários países, inclusive Espanha, Inglaterra e talvez na América. Provavelmente fala desses países e de outros também, que são chamados países ocidentais. Por isso diz, e todos os seus leõezinhos. Isso pode indicar a inclusão da Fenícia original e o moderno Líbano. Esse país deve ser aliado com os demais países mencionados. Eles protestarão a invasão de Israel, mas somente de maneira verbal e não militar. A invasão. Então Israel estará num período de paz, relativamente, como diz o texto, Ezequiel capítulo 38, o versículo 8 e o versículo 14, ela estará gozando um período de paz. Esses invasores virão como uma tempestade, como uma nuvem para cobrir, será um ataque terrível, será um ataque tenebroso que acontecerá nesse período. A Bíblia indica que muitos soldados invadirão a terra de Israel pelo fato que levará 7 meses para sepultar os mortos e 7 anos para queimar as armas que ali ficarão. Isso vocês poderão ver no capítulo 39, versículo 9 e 12 a 14 do mesmo capítulo de Ezequiel. Os invasores virão do extremo norte, como nós já dissemos. É interessante que a cidade de Moscou fica diretamente ao norte de Israel. Os invasores virão para tomar os despojos. Israel é um país muito rico por causa dos judeus abastados em bens, inteligência e tecnologia. Então, Israel é um país rico e eles vêm para buscar os despojos. E essa invasão, ela é uma invasão que vai ser programada por Deus. Por quê? Para que Deus possa julgar essas nações justamente pela sua rebelião contra ele. Deus está no controle da história. Deus sempre esteve e sempre estará no controle da história. Então, Deus ele programa todas essas guerras, essas batalhas, para que ele mesmo venha a batalhar contra esses povos que têm se levantado contra a fé, contra Deus no decorrer dos tempos. Deus vencerá os invasores pelo seu próprio poder. Ezequiel também vai nos mostrar, porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que certamente naquele dia haverá grande temor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face e os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo e todos os répteis. Depois vocês continuam lendo os textos, que vai falar que Deus vai vencer essa batalha. Essas catástrofes serão feitas pelo próprio Deus. Deus vai programar, Deus tem grandes exércitos e um deles é a natureza. Será não só Israel contra seus invasores, mas também na própria terra da Rússia. Além de tudo isso que acontecerá, 5 em 6 homens de guerra vão morrer, e isso vai praticamente acabar, de uma certa forma, com os exércitos da Rússia. Todos saberão que Deus que fez tudo isso, e não os homens, nem os elementos naturais. Assim eu mesmo engrandecerei, diz o Senhor, e me santificarei, e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Ezequiel 38, 23. Até Israel saberá que foi Deus quem fez, e saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor, seu Deus, desde aquele dia em diante. Será um tempo oportuno para o anticristo se levantar e fazer uma aliança de paz e segurança de 7 anos com Israel. Israel aceitará o anticristo como sendo o Messias. É interessante que essa batalha, ela vai trazer, de uma certa forma, uma fragilidade às nações árabes também. E eu acredito que isso vai ser utilizado até para a implantação do terceiro templo ali em Israel. Então, eu creio que esse cenário todo faz parte dessa preparação também para o anticristo se manifestar e para a construção do templo em Israel, que vai estar ali, de uma certa forma, o mundo árabe vai estar bem ali abalado por esta guerra.
Concluindo então, queridos, esses temas que nós tratamos aqui, eles são temas bastante amplos, de difícil compreensão, passivos de muitas discussões, de muitas interpretações. Como eu disse desde o início, nós não temos o propósito de fechar esses temas, porque são temas de grandes proporções. Mas nós acreditamos que nós que somos de Cristo, que reconhecemos Cristo como nosso Salvador, seremos salvos de toda a ira, de toda a tribulação que virá sobre esta terra. O meu desejo é que esses temas possam ter lhe trazido um pouco mais de desejo de conhecer a palavra de Deus, as profecias bíblicas. Nós estaremos falando o último tema sobre ressurreição e julgamentos, e respondendo algumas perguntas que foram nos feitas. E pretendemos, então, ter deixado aí um pouco mais de conhecimento para os amados. Esperamos que tenha sido proveitoso para a vida de cada um de vocês. Mas, como eu sempre disse, não é fácil fechar esses temas, porque eles são passivos de muitas interpretações. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida. Ora vem, Senhor Jesus, Maranata. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Gostaram do vídeo? Se sim, clique em gostei e se vocês tiverem alguma pergunta, deixe aqui nos comentários com a hashtag Pergunte ao Pastor, que nós iremos fazer um vídeo só respondendo as perguntas de vocês.